Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos ao nosso curso. O nosso curso é um curso estilo entrevista. Não sei se vocês assistiram o curso que teve com o Luiz Fernando. Foi nesse estilo, o pessoal adorou, então a gente resolveu fazer novamente nesse estilo para vocês. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença da Cristina Fotin, coordenadora do curso de Clínica de Animais Silvestres do nosso instituto, do IBRA, né, Cristina? E com um currículo extenso, que se a gente ficar falando do currículo dela agora, a gente simplesmente não vai ter curso. Tá? Tudo bom, Cristina? Obrigada, Sidney. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar essa noite e dividir um pouquinho mais de experiência com todo mundo, que é sempre muito bom. E bota experiência nisso. Vamos começar então, que a gente vai falar hoje de sinusite em aves. Primeira coisa que eu gostaria de saber, Cristina, é se a sinusite nas aves é igual à sinusite dos seres humanos, se é igual à nossa sinusite. Então, Sidney, é uma pergunta bem recorrente que os tutores fazem para a gente, né? Porque quando a gente fala que determinada ave está com sinusite, as pessoas automaticamente pensam na sinusite do ser humano, né? A nossa sinusite, ela se caracteriza por bastante dor, né? Dor de cabeça, dor nas localizações de seios nasais e algumas vezes bastante coriza, né? Nas aves é diferente. A sinusite nela se apresenta de uma outra forma, geralmente com inchaços ao redor dos olhos, inchaços acima dos olhos, acima das narinas, às vezes até aqui na região do alto da cabeça no occipital, por causa dos seios nasais e das características diferentes da sinusite nas aves. E por que que isso acontece? Na verdade, Sidney, o pus da ave, ele é caseoso, né? Então, ele é uma secreção muito espessa, cremosa, pelas características da inflamação das aves, né? As aves têm uma das células inflamatórias são os heterófilos, que seriam os leucócitos. E esses heterófilos, eles formam uma camada, uma cápsula espessa ao redor da inflamação. Então, geralmente, essas inflamações locais, ao invés de ter um pus líquido, há um pus organizado na forma de um abscesso, que se chama granuloma, com essa cápsula espessa, por isso que existe os aumentos de volume, né? Você olhando, parece um tumor, né? Chega até, inclusive, a fechar os olhos, incomoda bastante a ave, e o pus também da ave, assim como do coelho, de alguns roedores e dos répteis, ele não tem determinadas enzimas que digerem, né? Por isso que ele também é maçudo e forma, então, essas cápsulas granulomatosas. Entendi. E a gente tem, eu lembro quando eu tinha aves, que agora eu não tenho mais, que eu tenho dó de ter na gaiola, mas é, porque assim, você tem que ter espaço legal, né? Para ter. Sim, E eu lembro que assim, eu ia no. Na verdade, assim, eu era pequeno e não tinha muito, não tinha tanto veterinário que a gente conhecia que fazia, que tratava silvestres, tudo. Então a gente ia num local, numa loja que vendia aves e perguntava. O que eles sempre falavam, olha, a limpeza da gaiola é muito importante. E o que que tem a ver a limpeza da gaiola com a sinusite? Tem alguma coisa a ver? tem sim. Na verdade, né? Por que que entram patógenos, né? O que que tem dentro desse pus que acaba acumulando nesses seios faciais da ave, né? Pode ter bactéria, pode ter fungo, né? Então, essas aves que comem bastante semente e grão, como os passarinhos, os psitacídeos são as aves de bico curvo, as próprias sementes e grãos contêm fungo, né? E contêm os esporos de fungo. Então, só o fato de ingerir semente, você já pode ter uma infecção fúngica aí. Se não houver uma boa higiene, né, tanto dos comedouros, quanto dos bebedouros, quanto de puleiro, porque no puleiro vai acumulando fezes, evacuações, o piso da gaiola, isso fermenta, né? Então, cria ali fungo, cria bactérias, isso pode ser inalado pela ave, né? E ao inalar, né, Sidney?
você tem uma contaminação dessa região das narinas, né? Então, muitas vezes você tem, inclusive, dilatações da narina, deformidade, a narina chega a ficar 4, 5 vezes maior do que o normal, cheia de secreção dentro, que pode ser uma secreção desde clarinha, mucosa, até uma secreção é, crostosa, até mesmo caseosa, né? E essas bactérias e fungos se instalam nessa região por serem inaladas nesse contato com esse ambiente ou com esses comedouros, essas sementes mal cuidados, né? Então é E muito a gaiola, importante. ah, sim. E a gaiola, ela tem que ser limpada de quanto tempo? A gente tem que fazer esse asseio na gaiola de quanto tempo e com o que, né? Também, isso é importante. É verdade. Na verdade, assim, a troca dos alimentos e da água ele tem que ser diário, né? Então, se a ave come frutas, vegetais, que deixa o comedouro úmido, né, com açúcar que fermenta, todos os dias tem que ser limpo. E a gente pede a higienização com água e detergente neutro de pia. Detergente neutro de pia não agride a ave, né? Então, comedouros e bebedouros. Os puleiros pelo menos uma vez por semana. Escovar mesmo com água e detergente neutro, né? E de preferência ou jogar uma água fervente, né? Ou o que eu gosto muito é a amônia quaternária, que tem nesses produtos, que tem inclusive à venda em pet shops, na forma de desinfetante. O piso da gaiola, Sidney, diariamente, né? Tem que trocar a forração, se ela for de papel, que é exatamente para não acumular muitas fezes, muita urina, que aquilo é um caldo de cultura. Todos os dias remover, jogar fora a forração e substituir. E muitas gaiolas ou viveiros têm grade no fundo, né? Antes do piso, para isolar a ave das suas fezes, né? Essa grade, ela também tem que ser limpa pelo menos uma vez por semana, escovada com água e sabão, né? Com um detergente neutro e de preferência depois passar um desinfetante à base de amônia quaternária, que é muito bom. Resumindo, tem que se dedicar, né? É bem Tem que importante. dedicar um Uhum. tempo a isso, né? Uhum. Certo. Como qualquer cuidado que a gente teria com outros animais, né? De Uhum. estimação, tem que dedicar um tempo, que dá um pouquinho de trabalho, realmente. E escolher uma dieta mais adequada, né? A gente sabe que mistura de sementes e grãos é uma parte, deveria ser uma parte bem pequena da dieta, né? Porque semente e grão é muito rico em gordura, mas é muito pobre em minerais e em vitaminas. E quando as aves têm acesso livre a sementes e grãos, que eles gostam muito, eles acabam ingerindo uma quantidade muito alta de gordura, baixa de vitaminas, e a baixa de vitaminas, principalmente da vitamina A, é um dos fatores principais predisponentes para essas infecções, porque a vitamina A ela é muito importante para a defesa de todas as mucosas e epitélios, né? Então, como o respiratório, o sistema respiratório tem muita mucosa, né? Você tem quebra das defesas da mucosa pela deficiência de vitamina A. Essa expressão deficiência de vitamina A, acho que é a que eu mais falo durante o curso inteiro da pós-graduação, por conta da importância que existe na clínica de aves e na clínica de répteis também. Antes de eu perguntar, me interessou a vitamina A, mas antes de eu perguntar, eu ainda estou com uma pergunta lá de trás. Tá Você bom. falou para a gente que o pus deles é diferente, ele é caseoso. O nosso, dos mamíferos, é líquido. Por que essa diferença? Então, na verdade, por dois motivos, né? Essas células inflamatórias das aves, as principais são os heterófilos. Geralmente eles envolvem o pus e vão se depositando um sobre o outro, formando uma cápsula espessa, né? Hum. Então forma um granuloma que isola o pus. Mas por que que ele é líquido e ele não é? Por que que ele não é líquido e ele é espesso? Na verdade, eles não têm um determinada enzima que digere esses restos inflamatórios, como o mamífero, a maior parte dos mamíferos que nem a gente tem. Então, o pus vai se tornando cada vez mais cremoso.
Tanto, né, Sidney, que o tratamento é muito diferente de um tratamento de sinusite, por exemplo, nos humanos. E o tratamento ele não é igual ao nosso, por exemplo, eu até comentei com você antes da gente entrar que eu peguei uma sinusite, tô com uma sinusite leve, mas estou. E eu tô só aguardando que eu vou ter que tomar antibiótico. Nas aves como que é? Não é só antibiótico o tratamento? Não, na verdade, assim, a gente até inicialmente cobre com antibiótico, mas nós cobrimos com antibiótico inicial para depois fazer uma intervenção cirúrgica. Então, nós temos que remover todo esse material caseoso, porque como ele está encapsulado, Sidney, o antibiótico não tem poder de penetração. Então, você entra com antibiótico, mas ele não vai conseguir fazer uma resolução desse processo, pelas características desse tipo de abscesso na ave, de granuloma, né? E assim, uma outra coisa que às vezes a gente vê em clínica é a recomendação de se passar pomada. Ah, passa uma pomada com anti-inflamatório, uma pomada com antibiótico no local, para ver se isso vai se desfazendo ou se absceda. Também não adianta pomada, né? Então, na verdade, a abordagem é cirúrgica, a gente tem que fazer uma incisão, fazer uma divulsão e remover todo esse abscesso, fazer uma curetagem, remover todo o material caseoso de dentro, lavar, né? E deixar aberto para haver uma cicatrização por segunda intenção. Como a cicatrização da ave é muito rápida, né? Geralmente em 2, 3 dias isso já está fechado. E é exatamente por isso que a gente utiliza antibiótico uns 2, 3 dias antes. Por quê? Porque ao fazer a incisão para poder fazer a remoção, está inflamada a região, sangra, né? E a hora que você tem esse sangramento, quando você vai fazer essa curetagem, todo esse pus está entrando em contato com esse sangue. Então, pode entrar bactérias, cair bactérias na corrente sanguínea, né? E aí haver uma contaminação de outros órgãos. Por isso a gente inicia o antibiótico antes, mas só como um preparo para o tratamento, né? E de preferência coletar material desse pus e mandar para o laboratório para uma cultura bacteriana e uma cultura fúngica, porque a gente nunca sabe se é uma infecção única, bacteriana, ou se pode ser uma infecção mista por fungos. Os fungos estão bastante presentes aí, principalmente aspergillos. E o tratamento posterior vai mudar, né? Se tiver um fungo, a gente tem que acrescentar um antifúngico no tratamento, porque se o fungo estava localizado aqui em alguma região do sistema respiratório, ele pode colonizar pulmão, ele pode colonizar sacos aéreos, que são estruturas que as aves têm no sistema respiratório, e pode virar aí uma infecção, né, respiratória baixa e mais grave, tá certo? Entendi. Você tinha falado, eu ia perguntar para você como que era o pós-operatório. Você já quase respondeu, mas uma dúvida que ficou é se, porque é rápido, né? O pós-operatório, pelo jeito, 2 dias já está cicatrizado. Mas não tem risco, por exemplo, não sei, de repente a ave botar patinha ali, tentar mexer alguma coisa, não tem Sim. risco. Sim, o Sidney, E você como levantou um em... ponto super importante e eu bato Aham. muito nessa tecla também. É muito importante a ave permanecer internada, porque é uma região que está aberta, inflamada. Obviamente, você vai entrar com anti-inflamatório, você vai entrar com analgésico, porque é uma região que dói. Mas, Sidney, é importante manter internada porque, como é inflamada, tem sangramento na hora que você faz o tratamento, pode haver um sangramento posterior. Algumas aves podem coçar com a pata, ou, o que é muito comum, eles começam a esfregar a região no puleiro ou na própria grade, e pode haver um sangramento. Então, é muito importante que ela esteja acompanhada, porque se começa o sangramento em casa, né, até essa ave chegar de volta no veterinário, pode ser, pode ter um comprometimento, né? Pode até Então, ter mosca, né? isso, pousar a mosca, É super perigoso. sim, também pode, né? E essa limpeza que vai ser feita nos dias subsequentes, até a cicatrização, é uma limpeza que é o médico veterinário que precisa fazer, né? Porque é tudo muito delicado.
Imagina, Sidney, a gente faz isso em canarinhos de 30 gramas, 20 gramas. Você Uhum. anestesia, você faz uma microincisão, você cureta, depois você tem que colocar uma pinça muito pequenininha com algodão na região para limpar. E a gente também faz em aves maiores, como papagaios, galinhas. Então, varia muito o tamanho, varia muito os cuidados, né? Eu já cheguei a atender aves que estavam com, infelizmente, quadros muito avançados, onde ao bater o olho parecia um tumor, né? Era um papagaio que tinha essa região, esse aumento de volume nos olhos, ele chegou a ter 3 centímetros. Então, cobria totalmente o olho, você não sabia se aquilo era uma formação tumoral, né? E como diferencia? Como que faz a diferenciação, o Então, diagnóstico? é um problema, porque assim, os exames de imagem, a não ser uma tomografia, né, que iria delimitar o abscesso, Uhum. um raio-x, por exemplo, não é capaz de falar se tem uma infiltração ou não, né? E a punção, para você verificar se há cásium ou não lá dentro, também ela pode não ser eficaz, porque como o pus é caseoso, ele é espesso, muitas vezes se você funciona para aspirar e para perceber se há um caso ou não, não funciona muitas vezes, não sai nada na sua punção. Então, o diagnóstico, ele é um pouco difícil, diagnóstico definitivo. E grande parte das vezes a gente não vai recorrer a uma tomo, ela tem necessidade de anestesiar essa ave, ela já está com problema respiratório, então a gente também reflete muito no seguinte sentido: idade da ave, né? Se é uma ave jovem, se é uma ave adulta, a chance de ser um tumor é muito menor, né? Mas geralmente a gente procura puncionar, pelo menos, porque se vier um pouquinho de caso, a gente já faz um diagnóstico ali. Então, pelo menos a punção a gente costuma fazer e fazemos também o raio-x para ver se não tem comprometimento, por exemplo, ósseo, que aí um tumor poderia já acometer outras partes, né? Então, a gente vai por exclusão, né? Mas muitas vezes, na hora que você faz a incisão e cai ali na cápsula, é que você tem a total certeza que é que é um caso. Uhum. E a gente está falando de aves, existem vários tipos de aves, né? Quais são as mais acometidas nesse problema? Os passeriformes, né, que é o grupo dos Uhum. passarinhos, os psitacídeos, que são as aves de bico curvo, né, então o grupo do periquitos, calopsitas, papagaios, araras, e os galiformes, né, galinha, fazão, galinhas, fazão, geralmente eles são cometidos por vírus, né, vírus, influenza vírus, são vírus de gripe, inflama, e aí há uma contaminação secundária aí, bacteriana e fúngica, né? Já os outros que eu falei, periquitos, papagaios, passarinhos, geralmente é por deficiência da vitamina A, associado aí a um manejo o ambiental, né? Uma baixa higiene local, ou a um manejo nutricional inadequado com essas dietas baseadas muito em semente e grão, né? E você tinha falado da vitamina A, falou de novo da vitamina A. Por que que tem tanta deficiência de vitamina A nas aves? Então, exatamente por causa desse tipo de alimentação, as sementes e grãos, assim, é uma cultura popular, não só aqui do Brasil, outros países também, as pessoas aprenderam que eles gostam de semente e grão e sempre deram semente e grão, né? E muitos deles gostam mesmo e têm até uma predileção por isso. Para eles parece ser muito saboroso. E por muito tempo, Sidney, não teve ração extrusada para esses animais, como no cão e no gato, que começou lá atrás as rações, né? Então, hoje, já faz anos, já faz uns 20 anos, que temos rações extrusadas que são bem equilibradas, né? Que vão suprir essas necessidades básicas. Mas ainda não tem uma cultura das pessoas, por exemplo, irem buscar a ração, e sim a semente. Então, a partir da hora que
essa ave adoece, nesse momento da consulta, nós vamos acabar orientando uma conversão para a ração, tá? Que também não é muito fácil, porque eles são um pouco refratários, mas acaba dando certo. Cerca de um mês, a maior parte aceita a ração, a gente dando as diquinhas práticas para as pessoas. Tem umas diquinhas práticas para eles acertarem. É, e algumas vezes, quando as pessoas vêm para uma consulta de orientação, aí a gente já realmente orienta a dieta adequada. Geralmente, quando come ração, não existe uma deficiência de vitamina A, ou ela até existe, mas ela é muito menor, né? Uhum. Ahn, Mesmo comendo ração, a ração não consegue suprir toda a necessidade da vitamina A, até porque a vitamina A é uma das vitaminas, como a D, que elas têm potencial tóxico se elas acumularem muito no organismo. Então, são vitaminas que, assim, a ração mantém um nível mínimo, mas a ave, por exemplo, ela troca, muda 2 vezes por ano, né? Ela muda todo o empenamento 2 vezes por ano. Ela não muda só o cabelo, como a gente, muda o empenamento inteiro. Então, é um gasto energético enorme, é um consumo de nutrientes. Então, muitas vezes o que tem de vitamina A ali na ração não é suficiente, a gente tem que suplementar, né? Então a gente faz aí uma orientação para as pessoas voltarem para a clínica 2 vezes ao ano, na entrada do inverno, na entrada da primavera, um pouquinho antes da muda, que geral, se precisar, a gente faz a suplementação da vitamina A. É isso que eu ia perguntar, suplementação, porque você falou de dar ração, né? Mas a ração muitas vezes não consegue, porque o animal chegou já com deficiência. Sim, Então, como que você vai realmente suplementar, resolver essa deficiência? Não é só a ração, né? Muitas vezes você tem que dar alguma coisa a mais. Algum, sim, exato. A gente a própria introduz vitamina A. Aham. Exato. A gente introduz a ração para ele ter uma melhoria da sua Uhum. nutrição como um todo, inclusive a vitamina A. Mas essas aves doentes, né, que têm esse problema respiratório, juntamente com o tratamento cirúrgico, a gente aplica a vitamina A. E a gente faz na forma injetável, Sidney. Ah, é Porque injetável? é E aonde que injetável é injetável? Curiosidade. Onde que na injeta? musculatura aqui do externo, é a Ah, tá. musculatura do Aham. peito da ave, que é uma das musculaturas mais desenvolvidas, né? Sim. Vide aí o Uhum. peito do frango, né? O Chester que o diga, né? Exatamente. Então, é interessante porque a vitamina A, ela é lipossolúvel, né? Então, ela acumula no organismo. Você faz uma única dose, ela vai para o fígado e vai sendo liberada lentamente. Então, uma única dose já equilibra, a maior parte das vezes, essa ave. Então, você já faz essa primeira dose logo antes do tratamento e depois você introduz a ração vai fazer a manutenção, né? E e por que injetável? Primeiro, que você garante que você deu a dose certa, né? Segundo, como a vitamina A ela é oleosa, ela não dissolve na água. Então, ela é uma vitamina que não é possível da gente suplementar na água de bebida, porque a água de bebida é um meio que a gente utiliza para suplementação, por exemplo, de Uhum. vitaminas, de aminoácidos, mas a vitamina A especificamente não adianta, tá? Tem que garantir com uma aplicação mesmo. Tá. Pessoal, antes da gente continuar, avisando vocês que a gente vai fazer uma rodada de perguntas, tá? Vocês podem colocar pergunta aí no chat, que aí eu vou fazer as perguntas para a doutora Cristina. E não deixe de colocar as perguntas aí. O, uma pergunta de quem só trabalha com cão e gato, tá? Desculpa a ignorância. Imagina. Mas o cão e o gato, eu quero saber como que tá a vitamina A, como que tá a vitamina D, eu peço no próprio hemograma, eles fazem. E aves, eu consigo já, porque eu lembro, eu vou só falar rapidinho, eu lembro que o primeiro animal que eu atendi na clínica quando me formei foi um papagaio. E eu pedi Ah, um é? hemograma. Foi um papagaio. Eu não Tá sabia vendo nem como mexer já com tinha cachorro e fui mexer com necessidade? papagaio. E eu pedi um hemograma. E não, isso daí foi em 92. Não se fazia hemograma de ave. Eu passei vergonha. E como que tá hoje? Então, Sidney, hoje, por exemplo, nas cidades maiores, já temos Uhum. laboratórios que executam esses exames específicos, né? Todo o setor da hematologia, né? E já temos um número
razoável de veterinários que trabalham e que conseguem coletar. Hum, Mas, por exemplo, é muito difícil você encaminhar para um laboratório como você encaminha um cão e o gato, olha, vai lá coletar, né? Não, geralmente o veterinário clínico é quem coleta, porque tem esse treinamento, né? E uma uhum, segunda questão, Sidney, a, aves maiores, aí acima de 200 gramas, você consegue coletar sangue. Aves menores, de 100 gramas para baixo, é muito difícil a coleta de sangue, né? Inclusive é estressante para aquela ave a coleta. Muitas vezes não dá certo. Então a gente não trabalha com dosagem de vitamina A, mas existem sinais clínicos que a ave dá que ela está com deficiência de vitamina A, né? Que são bem claros. Um dos principais é a hiperqueratose das patas. A hum, pata fica bastante espessa, cheia de crostas e descamação, com um aspecto ressecado. Então, a pele da ave, ela deveria ser o quê? Úmida e brilhante. hum. Você olha, é uma patinha ressecada e descamante. Parece Esse uma sarna? parece uma sarna. Ih, Inclusive, é isso hum, aí, tá vendo? Você falou que você não entende de ave, mas você entende sim. Parece uma sarna de patas, né? Ou que também dá ali ao redor dos olhos. Inclusive, para passarinhos, para periquitos, é um dos diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer. Agora, a sarna é fácil, né? Você raspa superficialmente a crosta, examina no microscópio e você encontra o ácaro, né? Então, se você não uhum, encontrar o ácaro, você vai ver que provavelmente é uma deficiência da vitamina A. E uma outra coisa, né? O precursor da vitamina A são os carotenos, né? E os uhum. carotenos, eles são responsáveis pelas colorações amarelo, laranja, vermelho da ave. Então, se aquela espécie que você está atendendo, ela tem penas amarelas, vermelhas, você vai ver na deficiência de vitamina A, você vai ver essas cores desbotadas, opacas, sem brilho. É um vermelho quase um rosa, um amarelo quase branco. Então, também é outro sinal da falta da vitamina A. E a pele fica ressecada. Então, ela também descama. Você manuseia essa ave, principalmente psitacídeo. Psitacídeo já tem um pozinho normal da sua pele, mas aumenta demais essa descamação de pele. Então, são sinais, assim, bem visíveis da falta da vitamina A que são seguros para que a gente decida pela aplicação da vitamina A. E claro, né, ali no histórico do animal, você já detectou que ele é um comedor de grão e semente, ou ele não tem acesso à ração, ou ele tem um acesso, mas um acesso assim livre. Ração, semente, fruta, e quando eles têm acesso livre, é igual filho adolescente. Entre o hambúrguer e a salada, vai no hambúrguer, né? Certeza. Entre a semente e a extrusada, ele vai na semente, ele precisa aprender a comer a extrusada. Então, na verdade, a gente não deve deixar esse acesso livre, né? Tem que restringir as porções para que a ave coma o que você quer que ela coma, entendeu? Entendi. E vem cá, antes de a gente. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, mas como você falou do acesso, de observar a vitamina A, isso tudo você fala na pós-graduação? Os alunos eles treinam isso? O que que você faz sobre isso na pós-graduação? Sim, Sidney, a gente começa do começo, né? Uhum, Então, por exemplo, uma pessoa que quer iniciar o atendimento de animal silvestre, e aqui eu falo silvestre como um termo amplo, estou englobando todo mundo. Quem é silvestre, quem é doméstico, que é o coelho, que é o porquinho da Índia. Hoje, né, Sidney, a gente uhum. sabe que as pessoas procuram o veterinário, sempre procuraram. Você viu que o seu primeiro cliente foi um papagaio, quer dizer, a Sim. demanda está aí, né? É Uhum. que os clínicos, como a gente não tem esse preparo quase na faculdade, algumas faculdades têm a disciplina de silvestres, outras não têm. Então, as pessoas ficam inseguras para atender e tem que ficar inseguro mesmo, né? Porque é muita espécie diferente.
Então, quem enxergou que é um mercado, que é necessário, quem é um clínico de cão e gato e que, né, tá vendo que tá chegando o coelhinho, tá chegando a calopsita, e tá deixando de atender e que quer iniciar, ou que já gosta desses animais e quer iniciar, ou que trabalha em zoológico, que trabalha em parque, o criador, é, é bom buscar uma pós, né? E a pós a gente começa do começo, mesmo que a pessoa já tenha contato, é, a gente começa ali numa anatomia, mas é uma anatomia direcionada para a clínica. O que que você precisa aprender da anatomia para clinicar? Há um pouco da fisiologia, né? A sêmio, então na semiologia eles vão aprender a fazer toda essa anamnese, o interrogatório, que é extremamente importante para a gente. Você viu quanto dado a gente tira só de conversar com uma pessoa, né? Com o dono do animal. A examinar esse animal, a segurar, examinar, reconhecer os sintomas, né? Tanto teórico quanto prático. Então, a gente vai fazer aula de semiologia prática, aprender a conter, examinar o que é normal, o que não é normal. A gente tem visitas a zoos, né, a instituições, então, e obrigatoriamente eles têm que fazer estágio comigo, é obrigatório, para que realmente exerça a clínica, né? Veja na prática tudo aquilo que eles estão aprendendo na teoria, né? Porque por mais que a gente explique coisas práticas, não dá para explicar tudo, né? Só ali na vivência é que Sim. vai aprender, né? Então, o Sidney, eu tenho alunos que não sabiam nada, né? E eu tive alunos que, por exemplo, eram ex-residentes de zoo, já tinham feito residência em zoológico, foram procurar pós, por quê? O que eu achei bem interessante. Qual foi a fala deles? Olha, Cris, eu aprendi muita coisa na prática, mas eu fazia as coisas sem saber por quê. Agora eu sei por quê, né? Que é o mais importante na medicina, né? A gente saber por que que nós estamos fazendo e para a gente também poder sempre aperfeiçoar, não é? Você falando me chama a atenção uma coisa. Qual que é a importância, pelo menos eu como acupunturista, como fisioterapeuta, tem muita importância a orientação do cliente. E Sim, para a ave, qual que é a importância, por exemplo, como que você faz para orientar, para não ter, para não correr risco de ter a sinusite? Porque uma coisa que eu estou vendo agora, assim, uma coisa sou eu que estou com sinusite, vou tomar antibiótico e vai passar. Outra é ter que chegar numa cirurgia, que na ave você falou, é cirúrgico, né? é Então é cirúrgico. uma coisa mais grave, bem mais grave se a gente for pensar, do que no ser Uhum. humano, do que no cachorro. Então a orientação, qual que é a importância dessa orientação para o cliente? A importância é total, 100% fundamental, né? Então, assim, por exemplo, a vizinha chegou doente, qualquer doença, não só a sinusite. Depois que você fizer a resolução da doença, você vai fazer uma orientação, obrigatoriamente. Então, faz parte da nossa consulta toda uma orientação. Porque esses animais têm necessidades muito diferentes, né, do cão e do gato, completamente diferentes, e varia até dentro do grupo, né? Você tem os cães, as necessidades são as mesmas. Nas aves, as necessidades são diferentes, né? Uma galinha vai ter uma necessidade diferente de um papagaio, não só na nutrição, mas no seu dia a dia, na sua distração, no seu enriquecimento do ambiente, para ele, né, se entreter. Então, cada um tem as suas necessidades. Então, faz parte da consulta final, antes de dar alta, essa orientação. Isso quando a ave chegou doente, né? E uma outra forma de você orientar o seu cliente é nas consultas de orientação, que seria o mais correto. Mas, infelizmente, Sidney, é o que menos acontece. Eu vou te falar uma coisa, assim, um dado muito interessante. A minha tese de mestrado, que eu fiz em 2005, faz 20 anos atrás, foi exatamente sobre um levantamento de como esses animais estavam na casa das pessoas, os manejos, as doenças. E continua a mesma situação. A vinda das pessoas para o clínico, né, a busca de um veterinário é para corrigir problemas muito mais do que consultas de orientação.
Então, a gente, como veterinário, tem que trabalhar muito isso. Hoje, eu trabalho muito isso nas mídias sociais, no meu Instagram da clínica. No Instagram da minha clínica, eu não fico pondo filminho de cirurgia, fico expondo meu cliente, não. O que que a gente faz? Preventivo. Então, a gente instrui o cliente lá, né? Todas as postagens da minha clínica são todas postagens exatamente para orientação, onde a gente desperta as pessoas para essas necessidades. Porque é curioso, né? Você tem um cão, um gatinho, obviamente, quando eles são filhotes, todo mundo sabe que eles precisam de vacina. Então, essas pessoas já buscam o veterinário para vacinar, né? E na vacinação do cão e do gato, a gente vai fazer a orientação geral da vida desse animal. As espécies silvestres não têm vacinação, não é indicado vacinação, salvo algumas espécies. Então, o que acontece? A pessoa adquire e, na maior parte das vezes, ela cuida do jeito que ela acha que tem que cuidar, ou que ela recebeu uma orientação, por exemplo, da loja, do criador, mas ela não tem essa cultura de buscar o veterinário, né, para que a gente possa orientar. Então, 80 a 90% das doenças têm a ver com erros de manejo. É muito alto. Olha. Por 80 falar a 90. E ainda precisa. E isso, Sidney, eu continuo clinicando, né? Eu amo clinicar. Então, eu vejo no meu dia a dia as mesmos porcentagens de levantamento que eu fiz no meu mestrado, continua muito parecido, tá? O olha, que não mudou. diferenciou é que hoje tem mais criadores de algumas Uhum. espécies e do criador o animal já sai com uma instrução. Mas sai com uma instrução, né? Mais básica. O ideal seria realmente passar no veterinário. Então, é isso que eu acho que a gente tem que bater na tecla, fortalecer a sociedade como um todo, né? Mudar essa visão das pessoas, né? Porque é curioso, Hum. né? Você adquire um animal tão diferente, acha que sabe cuidar, né? Tão diferente do cão, do gato. Então, o ideal seria mesmo a pessoa falar, nossa, é tão diferente, será que eu procuro alguém que possa me orientar, né? Mas sabe o que que o pessoal pergunta? O que ele come? É a pergunta básica. E sai com o que ele come, né? Compra Isso. um passarinho, compra algum tipo de ave. O que que ele come? Ah, come tal coisa. Aí já compra, sai com um pacotinho, a ave, É, e acabou. Acho que está e tudo bem. pronto, Por e falar em pronto. manejo, continuando a falar em manejo, é uma curiosidade também, se você colocar mais de uma ave no mesmo ambiente, aumenta o risco de sinusite? Se você caprichar nos cuidados de higiene, não, né? Mas uma superpopulação, então, assim, quando você vai criar várias aves num viveiro, numa gaiola, você tem que, assim, ver a capacidade máxima que aquele espaço tem para criar. Se você exceder o número de aves para aquele espaço, aumenta a chance de ter sinusite. Por quê? Porque vai ter mais sujidade, vai ter mais fezes, mais urato, né? Mais resto de alimento no chão, né? Então, realmente tem que respeitar o limite de aves para aquele espaço, né? E procurar não misturar espécies, que é um outro problema que a gente vê. Se misturar espécie, aí aumenta o risco. Misturar espécies, na verdade, aumenta o risco de traumas, de disputas, de competição, a menos que seja um viveiro preparado para isso. Um viveiro bem grande, misto, ok. Você pode misturar algumas espécies. Hoje a gente vê, né, Sidney, nos zoológicos, você vê viveiros de imersão, né, aviários. Você Uhum. entra e vai passear no meio do aviário, as aves estão todas soltas, aí você tem inúmeras espécies convivendo no mesmo local, mas aquilo está tudo pensado, adaptado para que elas se respeitem, tenham espaço, áreas de refúgio, etc. Entender a biologia das aves é muito importante para a prevenção e para o tratamento. Imprescindível, Sidney. Por isso que Né? essa área ela é tão instigante, né? Porque uma parte disso você vai ter na pós, né? Mas outra parte você vai ler, você vai procurar, você vai gabaritar. Então, por exemplo, eu lembro, Sidney, quando eu era criança, eu já comprava livrinho, como criar periquito, que eu já gostava, né? Desses Uhum. animais diferentes. Já vem lá da infância mesmo.
eu já procurava esses livros, né? Eu amava os livros que falavam do comportamento das aves, né? Ou de outros animais. Então, isso na nossa área é muito gostoso, porque não tem rotina e a gente está sempre aprendendo coisas novas, né? Entendi. Você está fazendo a quarta turma aqui no IBRA, né? De Sim, Clínica de Animais Silvestres, é exatamente esse nome da pós-graduação, né? Está fazendo a quarta turma, mas você não começou agora. Já faz o quê? Há uns 20 anos, mais ou menos, que 20 você. anos, Sidney. A primeira turma de pós foi em 2006. Sei, Foi a minha olha. primeira turma de pós. Então, no IBRA, estamos indo para a quarta turma, mas sim, na minha vida, nós estamos indo para a 10ª ou 11ª turma. Agora, olha que legal aqui, porque isso daqui não tinha sido combinado comigo, tá? O Duca Reis, que está monitorando, ele colocou aqui para o pessoal desconto imperdível, 30% de desconto à vista na pós e 25% de desconto no parcelamento. Só que ele colocou aqui, atenção, essa condição especial é válida apenas até sexta-feira, até agora, até sexta-feira agora. Então, quem quiser participar da aposta, o telefone aqui, do Ibra, tudo certinho, e tem esse desconto, é só para vocês, é só para quem está aqui na aula, ou para quem vai assistir, porque quem não assistiu desde o começo, a gente ainda vai conversar mais, né, Cristina? Mas quem não assistiu desde o começo, depois vai estar no Ibra Talks, o nosso podcast, na verdade é um videocast, né? Que é justamente essa caneca que está aqui, ó, Ibra Talks, ops. Ops. Colocando lá youtube.com/arroba Ibratalks, aí você vai ter, a partir acho que de amanhã ou eu não sei, depois o Duca ele responde aqui pra gente, se a partir de amanhã já vai estar lá ou no máximo depois de amanhã já está lá disponível esse nosso curso, tá? Para quem não conseguiu, para quem perdeu, né? E para quem entrou depois e perdeu o começo. Mas falando da pós, o aluno que, por exemplo, eu, que sou ignorante em aves, né? Eu posso fazer essa pós ou preciso já ter trabalhado com aves? Como que é feito? Não, Sidney, não precisa, né? A pessoa pode vir do zero, tá? Como eu falei, tem pessoas que não tiveram contato nenhum com animal silvestre, e tem pessoas que são, né, que foram meus alunos da pós, que já tinham uma certa experiência. Uhum, Mas a parte teórica ela é muito, muito específica e muito rica, né? Muita coisa para aprender. Então, mesmo quem já tinha uma experiência prática, por exemplo, aproveitou muito a pós, né? Isso são ex-alunos meus e me retornam o feedback. Mas quem não tem experiência, a gente começa do começo, né? Apresentando as principais espécies que são atendidas em clínica, né? Falando sobre cada uma dessas espécies, falando sobre as doenças que as acometem, né? O manejo preventivo, né? Essa parte de nutrição, como cuidar, né? Os principais cuidados, legislação, né? A gente tem um módulo só de nutrição, temos um módulo só de anestesia, porque a gente usa muito anestesia no nosso dia a dia. Um módulo só de imagem, porque a gente usa muito diagnóstico por imagem, principalmente raio-x, né? Então, a gente vai cobrindo todas essas áreas, de modo que essa pessoa, que ainda não tinha experiência, vai adquirindo bagagem. E ela vai, né, consolidar esse aprendizado nos seus estágios, né? Então, estágio obrigatório comigo em clínica, né? Mas também temos instituições parceiras. Se ela quiser fazer um estágio no zoológico, pode, em alguns zoológicos parceiros nossos, para ter uma outra visão, né? Porque são visões diferentes que se complementam, né? Por isso que eu É muita falo, coisa, né? Para aprender muita assim, coisa. num E não é cursinho não só aprende. não é só para o clínico de cão e gato, é Uhum. um curso para clínico, né, de animal de estimação, mas o curso tem esse foco, mas ele tem muitos temas amplos, porque a gente tem que entender de meio ambiente, a gente tem que entender de legislação. Então, muitos alunos meus que trabalham com criadouros, hoje muitos são professores, professores
de universidade, né, de faculdade, alguns até de pós, né, que saíram, né, formados por mim. Outros que trabalham em criadouros, em zoológicos, porque acaba aproveitando todo esse conhecimento, né? Entendi. Vocês fazem visita no zoológico, não fazem? Fizeram um aqui? Fazemos uma visita É? técnica no zoo, geralmente ao Aham. zoo de Sorocaba, que é um zoo assim que tem um caráter de educação ambiental muito forte, bem interessante, né? E visitamos também o Semacás, que é um centro de triagem e recuperação de animais selvagens, silvestres aqui de São Paulo, né? Então são visões diferentes que se complementam para a gente não ficar só no mundo da clínica, né? Temos que abrir, expandir, né? Nossos horizontes, até para eles também terem toda uma noção do mercado de trabalho, que é bem variado na área, Uhum. e de visões diferentes, né? Dos animais, doenças diferentes, cuidados diferentes, que isso também é bastante enriquecedor. Legal. Após Tem começa pergunta. agora, né, Sidney? O É, que Edu dia que começa? jogou a promoção, né? Aí, pessoal, então, após começa agora, no final de junho, dia vinte vinte e e sete sete de de junho. junho, Isso. e por isso que o Ibra está dando essa ótima oportunidade, porque 25% de desconto na mensalidade, gente, a gente está falando de coisa de uns Um quarto. 300 e poucos reais por mês, é É um bastante. quarto a menos. É, É um quarto, né? é. Então, quem tiver interesse, aproveite essa oportunidade, já contacta o Ibra, né, para fechar isso, porque realmente é um bom desconto, tá, pessoal? Vamos aproveitar, Cris, e mostrar um pouco do teu conhecimento aqui com as perguntas que o pessoal tem, só para eles ficarem com vontade de fazer a pós. Tá ótimo, vamos A lá. Eu vi que Lara, já tinha perguntinhas. a Lara Bárbara colocou aqui: professora, ave nunca teve manejo errado, come estrusada e raramente semente. Gosta de verduras e frutas, mas tem hiperkeratose. Existe algum outro diagnóstico diferencial que pode ser pensado além da hipovitaminose A? Existe sim, né? Primeiro, a gente tem que pensar nela um pouquinho, como eu falei, a ração não, ela pode não cobrir todas as necessidades da vitamina A, né? Porque a ave tem as mudas, né? Se for uma fêmea que bota ovos, ela tem um consumo muito grande de nutrientes, então o que está ali na ração não vai ser suficiente para cobrir de vitamina A. Então, você vai primeiro pensar nisso. É fêmea ou macho? Faz postura, não faz, né? Outra coisa que você tem que pensar, idade. É uma ave mais idosa? Será que ela tem outros problemas, né? Um problema muito comum é um problema em fígado. Como o fígado é um órgão que metaboliza, né, nutrientes, se o fígado tiver com algum tipo de problema, ele não vai fazer um aproveitamento adequado de todos os nutrientes. A hiperkeratose também pode ser por esse motivo por conta de uma hepatopatia, tá bom? E dependendo da espécie, o Theo Sidney já tinha respondido. Pode ser uma sarna, tá? Então, pequenos psitacídeos, periquito, principalmente periquito australiano, agapornis e alguns passeriformes, eles podem ter esse tipo de sarna. Outra coisa bem importante, já que a gente está falando de diagnóstico, cuidado que eu saio falando demais, tá bom? Vou me controlar Não, aqui pode falar. demais. Mas uma outra coisa, que é muito, muito comum com essa pergunta que você fez, é assim, a ave come estrusada. Qual a pergunta que a gente tem que fazer? Há quanto tempo? Porque muitos chegam para a gente e falam assim: olha, ele já come estrusada, mas há quanto tempo? Ah, ele come estrusada há 1 ano. Mas que idade tem sua ave? 9 anos. Se a ave comeu 9 anos semente e ela está há 1 ano na estrusada, ela é uma ave com algum grau de probleminha no fígado, de hepatopatia. E se ela tiver algum probleminha no fígado, ela pode ter hiperkeratose, né? Então, como as aves vivem muito, então, você vê, passarinho, periquito, calopsita, vive 12, 15 anos, né? Um papagaio vive 50, uma arara vive 50.
Então, se ela passou, se essa ave passou uma grande parte da sua vida comendo errado, com certeza ela tem uma hepatopatia. Ela iniciar uma estrusada, não importa qual faixa de idade, sempre vai ser benéfico, mas pode não reverter problemas em fígado que já estavam instalados lá, tá bom? Então, essa é um pulinho do gato importante na hora que a gente faz uma anamnese, um histórico, né? Há quanto tempo come estrusada? Desde que nasceu? Não, né? Então, muitas vezes é não, tá bom? Agora, a Ana Laura, ela pergunta assim: como diferenciar as principais causas infectocontagiosas da sinusite? Tenho bastante dificuldade nisso. Perfeito. Então, assim, na abordagem da sinusite é sempre muito importante você fazer as culturas, uma cultura bacteriana, uma cultura fúngica. Então, você vai coletar um material com um suave estéril, passa aquele suave, manda para o laboratório pedindo cultura bacteriana e fúngica. Uma outra maneira de você ter um resultado até um pouquinho mais rápido do que ficar guardando as culturas, é fazer uma citologia, um esfregaço. Então, com um segundo suave, você mergulha nesse pus caseoso e você gira esse suave numa lâmina e manda fazer uma citologia da lâmina. Vai em 2, 3 dias vem um resultado para você, né? Bactéria, tem fungo, tem célula inflamatória, já vai te direcionar, enquanto você aguarda a cultura fúngica e bacteriana. E essa citologia dá para você fazer na sua própria clínica. A gente aprende no curso, tá? Com um grão, uma coloração de grã, a gente já consegue ver muita coisa, né? Então também dá para você mesmo fazer, tá certo? E o raio-x, ele sempre vai te ajudar no sentido de não ter um comprometimento ósseo, se não tem, ótimo, já ajuda muito, né? E o raio-x também ajuda, por exemplo, a detectar se você não tem uma pneumonia associada, uma aerossacolite associada, tá? Então você vai radiografar crânio, mas você radiografa a cavidade solomática inteira, você vai radiografar o restante. Por quê? Se tiver uma pneumonia, uma aerossacolite, tem riscos maiores durante a anestesia e vão ter que ter cuidados maiores durante o, o monitoramento dessa anestesia, tá bem? Legal. O Paulo Henrique aqui ele perguntou qual seria o valor da pós. Paulo, é o seguinte, o pessoal, com certeza o do Carreis já anotou essa tua pergunta. Eles vão entrar em contato com você, passar tudo direitinho e com desconto, tudo certinho. Mas se você tiver curioso até amanhã, que provavelmente o pessoal do comercial só entra em contato amanhã, tem na nossa página do Ibra, ibravet.com.br. Aí você entra lá no setor de pós-graduação, tá? Mas o pessoal vai entrar em contato com você, pode ter certeza. E quem No tiver site curioso está tudo. também, oi? Isso, desculpa, Sidney, Não, pode desculpa. falar, pode falar. No site está tudo bem detalhado, inclusive Sim. no site a gente tem o conteúdo programático do curso, então os principais temas, os principais professores que participam do curso, né? Então eu tenho uma grade de professores convidados que são profissionais assim bastante atuantes na área, a maioria tem mestrado e doutorado, então são pessoas bem preparadas. É legal vocês entrarem no site, vão conhecer um pouquinho mais da minha história, que ele tem o meu currículo, e muitos de vocês estão no grupo de WhatsApp que formou para o evento de hoje. Pessoal, vocês já viram aqui, né? Eu sou bem acessível, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode perguntar ali no grupo, ou se quiser me contactar no privado, fiquem à vontade, tá bom? Porque às vezes tem algumas dúvidas particulares em relação ao curso, conteúdo, pode me chamar no privado, tá? Vai ser um prazer poder conversar e esclarecer vocês. Bacana. Olha, a Lara Bárbara, ela perguntou qual a classe de antibiótico mais seguro para usar nas aves em caso de sinusite de origem bacteriana, antes de sair o resultado de cultura antibiograma. Olha, Bárbara, assim, tem algumas classes. Então, por exemplo, as fluoroquinolonas, né, que são as fluoxacinas, são seguras, né? Já existe uma certa resistência bacteriana
principalmente a enrofloxacina, por um uso mais indiscriminado, mas é um antibiótico que você pode começar. Outro antibiótico que você pode começar é a doxiciclina, tá? Que é uma tetraciclina, que além de pegar as bactérias comuns, ela pega também a clamídia, que a clamídia é uma bactéria que pode atingir aí principalmente psitacídeos, né? E pode baixar a resistência deles e pode fazer parte desses problemas respiratórios, não da sinusite exclusivamente, mas ela pode fazer parte do rol de problemas respiratórios. Então, essas duas são antibióticos que você pode iniciar até que você tenha resultado da cultura. Mas eu bato na tecla do exame de cultura, pessoal, por causa exatamente disso, de resistência bacteriana, porque muitas vezes crescem ali bactérias que já são resistentes, principalmente as fluoroquinolonas, né? E a gente tem que fazer uma mudança de antibiótico em seguida. E a parte fúngica é muito importante também. Então, é muito importante a gente conscientizar esse dono, né? Conversar bastante com o tutor. Muitos veterinários falam para mim assim: Nossa, Cris, mas eu tenho muita dificuldade de que o tutor concorde comigo em fazer exames. Aí eu converso, olha, gente, converse bem, explique, porque quando a gente explica, você tem aquela pessoa ao seu lado, ao seu favor, porque é uma troca, né? Ele precisa confiar em você. Se você simplesmente cita que precisa tal coisa, apresenta ali um orçamento, mas não vai a fundo, às vezes você não consegue convencer aquela pessoa da importância. Quando você consegue convencer, ele geralmente é uma pessoa colaboradora. O que eu vejo em animal silvestre é que a grande maioria dos tutores são tutores que realmente eles investem e concordam, independente da situação socioeconômica dessa pessoa, tá? Eles geralmente querem ajudar os animais e concordam. A Luana está perguntando: tem alguma forma natural de fornecer vitamina A? Alguma fruta ou verdura além da ração? Sim, existem alimentos ricos em vitamina A, né? É, no meio ali que a gente estava conversando, Sidney, eu ia até comentar isso. Assim, em silvestres, pessoal, a gente estuda muita nutrição, né? E às vezes a gente tem um certo trauma de nutrição da faculdade, que a gente ali na faculdade às vezes não conseguia entender a importância, né? Disso tudo. E na área de silvestre, gente, é tão interessante porque a gente estuda muito essa parte, mas sempre com direcionamento prático. Isso ajuda na nossa vida. É muito legal. Vocês vão começar a gostar dos temas de nutrição até para si mesmos, né? Bem, enfim, voltando à pergunta, tem alimentos ricos em vitamina A. Então, por exemplo, a pimenta vermelha, ela é riquíssima em vitamina A. E os psitacídeos gostam muito da pimenta vermelha, né? A cenoura ela é rica em vitamina A. O, o brócoli, eu acho que ele é rico em vitamina A. Geralmente, os alimentos vermelho, amarelo e laranjas têm teores maiores de vitamina A, tá? Porque tem os carotenoides. Só que varia um pouco de acordo com a quantidade de água que tem aquele alimento, né? Então, por exemplo, o mamão, ele tem vitamina A, mas ele tem muita água. Então, a vitamina A fica meio dissolvida no meio daquela água toda do mamão. Você vê uma pimenta, ela já é mais concentrada, tá? Mas você pode fornecer uma pimenta 2 vezes por semana, né? Cenoura, beterraba, eh, com uma certa periodicidade para suplementar de uma maneira natural. Muitos desses animais que aceitam esses alimentos acabam não precisando fazer, por exemplo, suplementação injetável cada 6 meses. Não precisa, entendeu? Legal. A Helena fez duas perguntas, eu vou falar as duas aqui de uma vez. Primeiro, administrar vitamina A na água não daria o problema que nem se fosse medicamento, que você não sabe se a ave está bebendo o suficiente? E a segunda pergunta é: observar a função renal de psitacídeos e passeriformes é através de bioquímico igual a cães? Então vamos lá, na primeira, né? Hum. Então.
A gente não consegue fazer suplementação da vitamina A na água, porque a vitamina A é oleosa, então ela não mistura na água, não dá certo. Mas outras vitaminas você pode fazer na água, assim como aminoácidos. E aí, na sua pergunta, mas como eu vou saber se ele está bebendo o suficiente? Geralmente, esses suplementos vitamínicos e minerais ou de aminoácidos, eles são calculados para serem dissolvidos em água de acordo com a ingestão de água daquela ave, né? Então, se aquela ave bebe 1 ml de água por dia, naquele 1 ml já está calculado o que eles precisam, tá certo? Então, você não precisa ficar preocupada nesse sentido. Isso para suplementação. Agora, por exemplo, antibiótico. A gente não faz antibiótico em água de bebida. Porque aí, realmente, se você pegar um dia mais quente, a ave vai beber mais água. Se você pegar um dia mais frio, vai beber menos água. E antibiótico é imprescindível para a vida. Então, antibiótico a gente não vai fazer em água de bebida, tá certo? Mas suplementação de vitamina e aminoácidos pode fazer, porque é pela ingestão e uma pequena variação diária que aquela ave tenha na sua ingestão não vai afetar de maneira imprescindível a quantia de nutrientes que ela precisa, tá bem? Legal. E A Helena fez uma pergunta. a Oi? segunda questão dela era de função renal, É né? mesmo. A função renal, observar a função renal de psitacídeos passeriformes é através de bioquímico igual a cães? Então, sim e não, né? Sim, nos que você consegue coletar sangue. E aí, geralmente, o parâmetro é através da dosagem do ácido úrico sérico. Não é creatinina e ureia, é ácido úrico, porque a ave excreta ácido úrico, ela excreta seus compostos nitrogenados na forma de ácido úrico, não de ureia e de creatinina, tá? Na maior parte das vezes. Porque o ácido úrico ele não é solúvel em água e a ave é feita para ter economia em água, então é ácido úrico, tá certo? As aves menores, que a gente não consegue coletar um sangue, você vai observar a quantidade de urato no piso da gaiola. Então, essa observação, vocês vão ver, gente, consulta de ave. Antes de pegar a ave, você botou os olhos no ambiente onde ela está. Você vai lá, vê as evacuações. Como está a fezes e a urina? A ave internada, a primeira coisa que eu faço, bato o olho na ave. Depois eu bato o olho nas evacuações, porque isso dá uma série de informações para a gente. Então, mudanças no aspecto da urina, né, da ave ou do urato, podem fazer você suspeitar de lesão renal, tá bem? Tá. Ó, o Duca já colocou aqui o link da pós-graduação, tá aqui. A Helena ela fez uma pergunta que eu não sei responder agora, mas o pessoal do comercial vai entrar em contato com a Helena. O Paulo ele agradeceu. E a Obrigada. Ana Laura está falando muito obrigada, professora. Como será disponibilizado o certificado? O Duca Reis já respondeu logo em seguida, colocando o link do certificado aqui, tá no chat. Perfeito. Então, o link está no chat. Agora tem da Isabelle, gente, agora não pode mais entrar pergunta, tá? Que a gente já estourou o tempo. A gente vai terminar as que estão aqui. Então, a Isabelle pergunta: tutores de animais silvestres legalizados quase sempre são mais cuidadosos mesmo. Ela afirmou, né? Que eles são mais cuidadosos. A Isaura, em aves, associa-se a antibiótico terapia algum probiótico? Então, o uso de probiótico em aves, ele é um pouco, ele não é totalmente esclarecido, né? Porque assim, qual o probiótico a gente vai usar para ave, né? Não são os mesmos de cão e gato, porque você tem a ave que come grão, você tem a ave que come carne, carne não, né? Presas, você tem a ave que é mais frugívora. Então, a microbiota da ave, ela é muito variável de acordo com o hábito alimentar. É difícil você saber, ou escolher um probiótico geral para a ave, né? Existem alguns, mas a gente vai se basear muito em publicações de avicultura comercial, né?
E, hum, e na verdade a gente só utiliza se a gente tiver que prolongar demais um tratamento com antibiótico, tá? Eh, Observando as fezes. Porque às vezes a gente usa um probiótico e a gente pode o quê? A gente pode alterar essa microbiota para pior e não para melhor, tá? Então, a gente ainda não tem produtos muito específicos para aves, são poucos que tem, e tem essa variação enorme nos hábitos alimentares, o que dificulta a escolha, como é uma escolha de cão e de gato, que são só duas espécies e que já estão bem estudadas, tá bem? Legal. E agora só, deixa eu ver aqui, o que mais tem. Tá. A Luana perguntou sobre gravação. O Duca Reis já respondeu aqui que a aula vai ficar gravada lá no youtube.com/@ibratalks. Lembrando que o Ibratalks é o nosso videocast de variedades, mas dentro do Ibratalks tem uma playlist que é a Hora do Vet. Essa Hora do Vet está cheio de vídeos de veterinários, inclusive tem dois com a doutora Cristina Fotinho. É Então, verdade, já gravamos isso. outros Ibratops. Isso, tem dois lá. Então não esqueçam e não esqueçam, o nosso desconto é de 30% à vista e é de verdade, não é assim, a gente não subiu para descer depois, tá? Não, É de não porque o verdade, site está trinta por lá, cento né? Isso aí. isso, só para vocês que estão aqui até sexta-feira, 30% à vista ou 25% parcelado. Então, somente até sexta-feira. E eu queria agradecer muito a professora, minha amiga, a Cristina Fotin, e sempre enriquecendo, né? Agora eu já sei como é que é a sinusite de Mave, que eu não fazia a menor ideia, gente. Entendeu? E Ainda eu bem sou que você veterinário há não 32 anos, né? Ainda bem que você não vai precisar ser operada da sua sinusite, Ainda né? bem, ainda bem. Sidney, eu que agradeço a oportunidade, né? A entrevista. Uhum. É sempre muito gostoso ser entrevistada por você, Sidney, e agradeço a presença de todos. Estou aberta, se quiserem perguntar mais coisas ali no grupo, podem perguntar. Se eu não conseguir responder tudo hoje, eu respondo nos próximos dias. E muito obrigada, pessoal. Gente, então com isso, muito obrigado a todos e a gente vai.